Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera estudantil, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o osso esfenoide, que muitas vezes é o vilão, né? O terror de muita gente na hora que está estudando aí. Mas a gente vai ver que associando imagens, né, com um pouquinho de teoria vai facilitar muito mais o nosso estudo. Ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, para facilitar o nosso estudo, eu coloquei no canto inferior esquerdo de vocês as vistas que a gente vai estar vendo de cada imagem. Né? No caso, aqui a gente está vendo o osso esfenoide numa vista superior. O osso esfenoide ele é um osso ímpar. Ele vai estar ocupando a parte anterior e média da base do crânio, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Porém, alguns anatomistas eles nomeiam o osso esfenoide de outras formas. Por exemplo, alguns chamam o osso esfenoide de osso basilar ou osso esfeno-occipital. E por que os anatomistas eles nomearam esse osso assim? Na realidade é porque o esfenoide ele está em íntima relação com outros ossos. E existe uma dificuldade muito grande na hora de quando você vai dissecar, você conseguir separar eles. Então você tem que ter um instrumento como uma serra ou algo similar para que você consiga fazer a separação mais fidedigna, né, para que possa ser estudado. E o esfenoide ele é um osso base, ele é um osso, por exemplo, ele é um osso chave da base do crânio, porque vários ossos eles vão estar em contato com ele, como a gente consegue enxergar aí, osso frontal, etmoide, temporal, parietais e também o occipital. E a gente também pode estar incluindo o osso palatino, que é um osso da cara, ou da face, que é um osso do víscero crânio. Numa vista anterior, todas essas vistas são vistas anteriores. Para que a gente possa estudar de uma maneira mais didática, mais simples, a gente vai dividir em 4 partes, ou 4 porções. Dividindo o osso esfenoide em 4 porções, a gente consegue ver nessa mesma vista anterior, ou seja, numa vista de frente, que ele é formado por um corpo na parte central. Ele tem uma forma mais quadrilátera, não é tão preciso, mas tem uma forma mais quadrilátera. Nós também podemos ver aí logo abaixo as alas menores, também chamadas de apófice de Ingrácias, que na tradução do literal, né, do latim, ela pode ser chamada de gorda ou mais robusta. Nós conseguimos ver também ao lado dessa imagem que nós vemos salientada aí em verde, que é o corpo do senoide, nós vemos também as alas maiores. E logo abaixo, nós vemos também, nesse formato de 2 patinhas, as apófises pterigoides. Como eu havia dito para vocês, a gente vai descrever cada estrutura que nós falamos no slide anterior. Então, o corpo, as alas maiores, menores, e também nós vamos descrever, né, as apófises pterigoides. E para a gente começar, a gente vai começar falando do corpo do esfenoide. Como a gente pode ver, ele está numa vista superior, né? Está dividido entre anterior e posterior, eu deixei demarcado. E aí, nós vamos dividir esse corpo em 3 partes. Uma parte anterior, uma parte média e uma parte posterior. Aqui, na região mais anterior, aqui de azulzinho aqui, nós temos o jugo esfenoidal, que é uma lâmina quadrilátera de osso. Logo atrás, aqui esse quadradinho, esse cubo aqui,
nós temos o limbo esfenoidal. E ao lado, nós temos o sulco da circunvolação reta do frontal, em azul aqui. Em paralelo a esse sulco da circunvolação reta do frontal, nós temos o sulco dos tratos olfatórios. Ou seja, nessa parte mais anterior aqui do corpo, nós temos 4 estruturas do corpo do esfenoide visto de cima. Indo para a parte média, nós vamos ter quem? Aqui, nesse amarelo meio esverdeado aqui, nós temos o sulco pré-quiasmático, que é também chamado de canal óptico. E ele vai terminar lateralmente em 2 estruturas, uma de cada lado. São os condutos ópticos. E o que passa por esses condutos ópticos? Né? Eles não são somente uma estrutura de enfeite no nosso esfenoide. Vai passar o nervo óptico, também chamado de segundo par craniano, artéria oftálmica. E bem atrás deles, nós temos em vermelho a fossa hipofisária, também chamada de cela turca ou cela túrcica. E essa é uma estrutura que é muito perguntada nas provas, né? E a gente deve saber quem descansa, quem repousa sobre essa cela túrcica, quem que fica aqui nessa estrutura. Então, na cela túrcica vai estar repousando a glândula hipófise, também chamada de glândula pituitária. E que para a gente terminar de descrever o corpo do esfenoide, na sua face superior, a gente falta falar da lâmina quadrilátera. A lâmina quadrilátera, ela fica aqui, um pouquinho atrás da fossa hipofisária. E ela também pode ser chamada de dorso da cela túrcica. Normalmente, quando se refere a uma estrutura dorsal, é uma estrutura que fica nas costas, fica posterior, tá? E se a gente se der conta, as pontinhas, os vértices que são bem pontiagudos, eles vão estar delimitando atrás da cela túrcica. Aqui, ó, essas pontinhas. Eu fiz 2 bolinhas meia roxinhas, mas elas são estruturas mais pontiagudas aqui. Elas vão estar delimitando aqui a cela túrcica. E aí o nome que se dá a essas pontinhas aqui vai ser apófise clinoide posterior, que junto com as apófises clinoides anteriores, elas vão estar delimitando a cela túrcica. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Aqui são as apófises clinoides anteriores e aqui as apófises clinoides posteriores. Mas mais à frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre as apófises clinoides anteriores. Então, resumindo, o corpo a gente pode dividir o corpo esfenoide em 3 partes, onde cada parte vão ter determinadas estruturas, por onde vão passar outras estruturas também. A parte anterior possui 4, a parte média vão ter 3 estruturas e a parte posterior 2 estruturas. A gente vê aqui no esfenoide, na vista inferior, que tem uma estrutura que ela deve chamar bastante a nossa atenção, né? E a gente vai falar depois um pouquinho dela, que é o pico esfenoidal, também chamado de rostrum. Muitos vão ouvir falar, devem ter ouvido falar sobre rostrum, mas também é chamado de pico esfenoidal. Numa vista oblíqua posterior do corpo do esfenoide, a principal estrutura que a gente consegue descrever é o sulco carotídeo, como deixei bem marcadinho aí. E nós chamamos ele assim justamente porque quem repousa sobre esse sulco carotídeo é a artéria carótida interna. Lembrando que temos a artéria carótida comum ou primitiva, que se bifurca. Anteriormente nós vamos ter a artéria carótida externa, que vai vascularizar toda a região da face, algumas outras estruturas, e a artéria carótida interna, que vai auxiliar e vai formar o ciclo arterial cerebral, erroneamente chamado de polígono de Willis. Nós vamos ter uma aula falando sobre isso, e falando que o danadinho do Thomas Willis usurpou
esse nome, essa estrutura que já tinha sido descoberta anteriormente, mas não vem ao caso. Então vamos lá. Para que a gente, nessa mesma estrutura, para que a gente possa recordar bem, essa não é bem uma imagem de base de crânio, ela está numa oblíqua posterior. Mas para a gente se atentar que a artéria carótida interna, se a gente se lembrar algo sobre o osso temporal, vamos ter aula sobre o osso temporal também. A artéria carótida interna, ela começa exocranial. Logo após, ela entra no crânio pelo orifício externo do conduto carotídeo, vai passar pelo penhasco do osso temporal, atravessa e sai pelo orifício interno do conduto carotídeo, junto com o plexo simpático carotídeo interno e o plexo venoso carotídeo. E como essa artéria, quando ela sai pela porção petrosa do osso temporal, ela vai justamente se alojar em ambos os lados do corpo do esfenoide, no sulco carotídeo, e vemos no centro, né, a célula túrcica. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as alas menores do esfenoide. As alas menores do esfenoide, elas são duas, uma direita e uma esquerda. Nessa imagem, de uma vista superior, visto de cima, ela vai estar se unindo ao corpo do esfenoide, mediante a duas perninhas ou duas raízes. Uma raiz que é antero-superior, como eu deixei bem demarcado aí para vocês, e outra póstero-inferior, como nós conseguimos ver aí, que vai estar delimitando os condutos ópticos, onde vai passar o segundo par craniano, também chamado de nervo óptico, e a artéria oftálmica, como eu havia dito para vocês. E o que interessa nessa parte desse osso? É que no borde posterior, em uma pessoa viva, em vivo, ele vai estar ocupado pelo seio esfenoparietal de Breschet. Nós vamos falar sobre os seios venosos. Eu acho é uma aula interessantíssima. Eu particularmente gosto muito sobre essa parte de neuro. Então aqui, ó, esse borde posterior aqui, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a não ser que a pessoa tenha alguma genesia, né, alguma parte hipoplásica que ela não seja tão, apesar que nosso corpo ele não é, né, totalmente igual, né, a gente sabe disso. Então aqui nesse borde posterior ele vai estar sendo ocupado pelo seio esfenoparietal de Breschet. E esse borde posterior, mais adentro, chegando aqui mais para dentro, ele vai se fazer um pouquinho mais grosso, ele vai ficar um pouquinho maior, né, mais robusto. E ele vai terminar em um vértice. Vértice seria uma ponta aqui, ó, nessa pontinha aqui. E vai se chamar, como eu havia dito para vocês, apófises clinoides anteriores, que junto com as apófises clinoides posteriores, né, que vão ficar na dependência aqui da célula túrcica, eles vão delimitar, né, a nossa célula túrcica ou fossa hipofisária. Ok? Indo para as alas maiores, a gente deve entender e compreender que ela vai possuir. Isso vai depender da literatura que você estuda, tá? Mas essa, no caso, eu peguei ela como 3 caras e 4 bordes. Então a gente vai começar a falar primeiro das caras que apresentam o osso fenôide. E as alas maiores desse osso, para que a gente possa entender a primeira face ou primeira cara, se você quiser dizer assim, a gente está vendo ele numa vista superior. É onde nós vemos a primeira face, a primeira cara, que seria chamado de cara cerebral ou face cerebral, conhecida também como cara ou face posterior.
ela vai estar diretamente em contato com o nosso encéfalo. Continuando ainda nas alas maiores, numa vista anterior, a gente vê que está marcado aí a face ou cara orbitária. E ela é chamada assim porque vai formar parte dos limites da cavidade orbitária, sem muito segredo. Ainda nas alas maiores, nós temos a mesma estrutura em duas vistas diferentes. Então, a gente tem o esfenoide, como nós estamos estudando ele, numa vista lateral direita e numa vista oblíqua anterior. Essa cara externa, ela vai estar dividida por uma crista. A crista infratemporal, ou crista esfenotemporal, também chamada de crista oblíqua. E vai dividir essa cara, essa face, em duas porções. Essa crista vai dividir essa cara em duas porções. Uma face ou uma cara temporal, que vai ser superior, e uma cara infratemporal, também chamada de zigomática. Então, associe esses nomes. Uma cara vai ser uma cara mais inferior, seria infratemporal, como está marcado aí, e uma cara temporal. A cara infratemporal também pode ser chamada de cara zigomática. Ainda nas alas maiores, estamos vendo ele agora numa vista oblíqua anterior, como anteriormente, mas agora a gente passa pelo borde que apresenta a ala maior do esfenoide. E aqui a gente marca que aqui a gente, nós vamos deixar ele bem marcadinho como eu deixei aí. Ele vai apresentar um borde zigomático ou margem zigomática, como nós vemos aqui. Borde zigomático que vem aqui, ó, com margem zigomática, que vai estar se articulando com o osso malar, ou também chamado zigomático. Esse osso não está na imagem. Um osso da face, né, que ele é um osso da face. Vamos ter um borde, só que ele vai estar se subdividindo aqui, né? Esse borde frontal e o borde parietal. Essa margem aqui. Tá? Que vai estar se articulando com o osso frontal e atrás ele se articula com o osso parietal. Então esse borde aqui vai estar se articulando com o osso parietal e aqui ele vai estar se articulando com o osso frontal. Lembrando que aqui é anterior e para lá é posterior. Então, parietal, frontal e zigomático ou malar, que é um osso da face. Eles vão estar se insertando aí. E também um borde ou margem escamosa, que vai estar em contato diretamente com a parte escamosa do osso temporal. As alas maiores ainda, em duas vistas, uma vista posterior e uma vista superior. Na minha faculdade, nas provas orais, os professores eles faziam algumas perguntas sobre fissuras, os forames e o que passava em cada estrutura. E uma das perguntas foi que qual orifício que ele se encontra no borde medial da ala maior do esfenoide? Bom, a resposta seria a fissura orbitária superior, né, fenda esfenoidal.
E ela vai estar compreendida, ela vai estar entre o borde posterior da ala menor do esfenoide e a ala maior do esfenoide. E o que passa pela fissura orbitária superior? O que passa aqui dentro, né? Aqui vai estar passando o terceiro par craniano, conhecido como motor ocular comum ou óculo motor. Vai estar passando também o quarto par, que pode ser chamado de troclear ou patético. Vai estar passando também o primeiro ramo do trigêmeo. Vai estar passando o nervo, que seria o nervo oftálmico de Willis, com seus 3 ramos terminais. E quais seriam esses ramos terminais? Seria o nervo lacrimal, frontal e nasociliar. Olha o tanto de estrutura que passa aqui. E aí, eu queria deixar bem claro e lembrar para vocês que existe um nervo meníngeo recorrente, que é também conhecido como nervo recorrente de Arnold, que ele também é um ramo do nervo oftálmico. Porém, ele é um dos ramos colaterais. Ele vai ter por função inervar o tentório. Sabe quando a gente fala estruturas supratentoriais, infratentoriais, onde divide a parte do encéfalo e divide o cerebelo, né? Então, esse nervo, ele tem essa função de estar inervando o tentório, né? E ele não passa pela fissura orbitária superior, tá? Então, que fique claro, o nervo recorrente de Arnold ele não passa pela fissura orbitária superior, também conhecido como nervo meníngeo recorrente. E dando continuidade também, quem vai passar pela fissura orbitária superior? Vai ser o sexto par craniano, também conhecido como motor ocular externo, ou abducens, ou abducente, né? Vai passar também a raiz simpática do gânglio ciliar e a veia oftálmica. E atrás dele, nós vamos encontrar quem? Isso aí, olha o tanto de coisa que passa aqui na fissura orbitária superior. Atrás da fissura orbitária superior, nós vamos encontrar o forame redondo. Em algumas literaturas, se você é um saudosista e gosta de estudar um pouco mais a fundo, saber mais nomes de uma determinada estrutura, temos também como conhecido como forame rotundo, né? Ou redondo maior, por onde vai passar o segundo ramo da bifurcação do nervo trigêmeo, que é o nervo maxilar. E por trás dele também nós vamos estar encontrando, eu coloquei aqui, porque vai ficar numa vista melhor, mas ele vai estar, o forame oval, ele vai estar atrás do forame redondo, tá? Mas aqui nessa imagem eu não consigo demonstrar bem, mas aí eu coloquei essa aqui para ficar mais fácil. Mas ele fica atrás do forame redondo. Então, atrás do forame rotundo, nós temos o forame oval, tá? Que vai dar passagem ao terceiro ramo da bifurcação do trigêmeo, que seria o nervo mandibular, que vai estar sendo acompanhado, pela artéria meningia acessória, também conhecida como artéria parvidural, ptérigo-meningial ou pequeno rambo meníngeo. Você vê que a artéria meningia acessória ela tem 4 nomes. De novo, meningia acessória, artéria parvidural, ptérigo-meningial ou pequeno ramo meníngeo, que é nada mais nada menos um ramo da artéria maxilar que tem 300 mil ramos, né? E vai passar também aqui as veias emissárias, também chamadas de veias emissárias de Santorini, e o nervo petroso menor, ramo do nosso nodo par craniano, que seria o nosso nervo glossofaríngeo. É coisa. Não está entendendo? Volta à aula, assiste um pouquinho mais devagar, anota, associa com os livros que você está estudando. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para vocês. Então, continuando, dando continuidade aí, logo atrás do nosso forame oval, nós temos o forame espinoso, bem petitiquinho aqui, bem pequenininho ali, ó, tá vendo?
seguindo essa marcação aqui. Ó. Nessa parte, nesse esfenoide aí, não está muito claro, né? Não ficou mais assim. Confia que ele está aí. Então, o forame espinoso, ele também pode ser chamado de forame redondo menor ou forame esfeno-espinoso. E nesse forame espinoso, vai passar a artéria meningia média, a veia meningia média e o ramo meníngeo do nervo mandibular. Um pouquinho mais para dentro, né? Acima do forame oval, aqui, ó, acima do forame oval, mais internamente, mais medialmente, nós vamos encontrar o forame venoso de Vesalius, em homenagem ao nosso grande anatomista Andreas Vesalius, que pode ser também chamado forame esfenoidal emissário. E ele tem por função dar passagem às veias emissárias, que vão estar se comunicando com o seio cavernoso e as veias do plexo pterigóide. Entretanto, guardem bem isso aí, a incidência desse forame ele é até de 40% em um ou ambos os lados. Então você tem 40% dele existir ou não existir em um ou ambos os lados do osso esfenoide, tanto em crânio de mulheres quanto em crânio de homens. Ele tem muita variação morfológica, tá? Ele pode ser de forma oval, forma redonda, formas irregulares, tá? Então lembre que o forame venoso de Vesalius, se você estiver em uma aula de anatomia, nem sempre ele vai existir. Então a probabilidade de ele estar existindo em um ou ambos os lados é de 40%. Não tem, muitas vezes ele pode ou não ter formas definidas. E medialmente ao nosso forame espinoso, né, a cerejinha do bolo, nós vamos ter o forame petroso, que eu acho mais bonito ser chamado de Canaliculus innominatus de Arnold. E vai dar a passagem para quem? Ao nervo petroso menor, ramo do nosso nervo facial, que é o sétimo par craniano, amiguinhos. Ainda nas alas maiores, temos duas vistas aqui do mesmo osso, uma vista lateral direita e uma vista superior. Então, nós podemos dizer que o borde escamoso, também chamado de borde posterior, olha ele aqui, ó, olha que belezinha, ó, borde escamoso, e também o borde medial, que está aqui, ao se unirem, eles vão formar uma estrutura chamada de espinha do esfenoide. Espinha do esfenoide. E aí, se algum professor pimpão chegar em você e te perguntar como é formada a espinha do esfenoide, você vai falar, meritíssimo, querido professor, ela se forma pelo borde escamoso e o borde medial da ala maior do esfenoide. E solta o microfone e só senta. Bom, novamente, nós temos aqui uma vista anterior e uma vista posterior do esfenoide. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as apófises pterigoides. Essas duas perninhas que nós conseguimos ver aí, elas normalmente elas se desprendem da cara inferior e lateral do osso esfenoide. E a gente consegue ver tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior. E aí a gente vai marcar o seguinte aí. As apófises pterigoides, elas são formadas por duas lâminas ou alas. Tá? Não confunda
com ala maior nem ala menor. Tá? Existem outras estruturas com o mesmo nome, mesma nomenclatura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E elas são uma ala interna e uma ala externa da apófise pterigóide. Tá? E numa vista anterior e na vista posterior, se a gente se der conta, no início da apófise pterigóide, ela vai estar atrelada ao corpo, aqui, ó. Está atrelada ao corpo do esfenoide, mediante duas raízes também, uma raiz interna e uma raiz externa. E elas vão estar delimitando um conduto chamado conduto pterigóide. Então as duas raízes vão estar delimitando esse conduto pterigóide, que também pode ser chamado de conduto vidiano, também chamado de canal de Vidian. E ele vai dar passagem, esse conduto pterigóide ou canal de Vidian, vai dar passagem à artéria do canal pterigóide, também chamada de artéria vidiana, vai passar a veia vidiana e o nervo vidiano. Quando a gente falar de nervo facial, a gente vai entender muito melhor, já que o nervo facial é um nervo muito importante. E a gente vai ter aulas também sobre a parte vascular do encéfalo, a região anterior e posterior. A gente vai dividir bem bonitinho, para que a gente consiga entender as estruturas que passam por aqui, né? Tudo bem bonitinho, tudo bem didático. Então, a gente vai descrever um pouquinho para vocês agora, depois que a gente falou dessas estruturas que passam por aí, pelo canal de Vidian, a lâmina medial. Olha a lâmina medial aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma vista posterior, tá? E aqui uma vista anterior. Então, essa lâmina medial, em vários textos e literaturas, ela é bastante complexa de entender. Porém, aqui a gente vai tentar lapidar o máximo que a gente puder, tentar exemplificar o máximo que a gente puder, para que fique menos difícil. Apesar que não existe nada difícil nesse mundo, só algo que a gente ainda não aprendeu, certo? Então, na lâmina medial, na parte superior, a gente vai encontrar duas estruturas pontiagudas. Que são as apófises vaginais do esfenoide. Tá vendo? Aqui, uma apófise vaginal aqui, outra apófise vaginal aqui. Essas estruturinhas pontiagudas. E elas vão estar delimitando condutos. Vai ter condutos por conta da união de algumas estruturas. Para que a gente entenda esses condutos, a gente vai ter que pegar um osso da face, que seria o vômer. Olha o vômer aqui. Lembra de Homer Simpson? O vômer. E as apófises esfenoidais do osso palatino. Eu coloquei só um pedacinho delas aqui. Apófises esfenoidais do osso palatino. E se a gente conseguir ver certinho, elas vão delimitar 3 orifícios. Tem um aqui, 1, 2, 3. Um central. E 2 de cada lado. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E aí, nós vamos começar a colocar os nomezinhos nesses condutos.
O primeiro orifício é o conduto esfenovomeriano mediano. Que nomezão, hein? Conduto esfenovomeriano mediano. Que se dá, ele vai estar limitado. Lembra do pico esfenoidal, também chamado de rostrum, que eu mostrei para vocês anteriormente no slide? Olha a importância dele. Ele vai estar unido, o pico esfenoidal mais o borde superior do vômer, aqui no vômer, ele tem um borde superior, eles vão formar o conduto esfeno-vomeriano mediano. Esfeno, porque de esfenoide, vomeriano, porque a união com o vômer, e mediano, porque fica no centro da estrutura. Por fora desse conduto, nós vamos ter o conduto vômero-vaginal, conduto vômero-vaginal, que ele vai estar delimitado pela apófise vaginal mais alas do vômer. E também vamos ter o conduto palato-vaginal, também chamado ptérigo-palatino, conduto ptérigo-palatino, que ele vai estar delimitado pela cara inferior da apófise vaginal do esfenoide. Vai estar delimitado novamente pela cara inferior da apófise vaginal do esfenoide, mais a apófise esfenoidal do palatino. Então, se antes vocês não entendiam, não sabiam que existiam essas estruturas, que a maioria dos textos eles não mostram isso, então eles não vão ficar apenas na imaginação de muitos, né? Eles existem, eles são delimitados por estruturas, né? E eles estão entre nós. Uma estrutura, também chamada de gancho da apófise pterigoide ou gancho do âmulo pterigoide, quando a lâmina medial da apófise pterigoide, ela descende um pouco mais que a lâmina lateral, se curva e termina no gancho da apófise pterigoide. E aí ele vai se refletir, não sei se essa palavra existe, mas ele vai como se fosse se dobrar. Ele vai fazer uma pequena dobrinha aqui, e aí que vai se insertar o tendão do músculo tensor do véu do paladar, muito conhecido como periestafilino externo. E também encontramos mais acima, por fora da apófise vaginal, mais acima, por fora da apófise vaginal, uma estrutura marcada chamada de incisura da trompa auditiva. E ali, o que vai passar nessa incisura da trompa auditiva? Vai passar a trompa de Eustáquio, ou também chamada tuba auditiva. Aqui, a gente marcou a lâmina lateral. E a parte mais importante dela é que no seu borde posterior, ela vai apresentar uma espinha, que é a apófise ptérigo espinosa.
Estamos vendo numa vista posterior, então aqui a lâmina lateral, se a gente estivesse vendo aqui do lado, aqui é mais saliente, fica mais fácil de entender. Aqui seria a apófise pterygo-espinosa, muito conhecida como espinha de Svinini, onde vai se insertar o ligamento pterygo-espinoso, ou ligamento de Svinini também. E nessa vista anterior e nessa vista oblíqua, que nós estamos vendo do osso esfenóide, nós marcamos aqui a fossa pterigóide, logo aqui abaixo, aqui, ó. Fossa pterigóide. E a gente tem que entender que a lâmina medial e a lâmina lateral da apófise pterigóide, nessa vista oblíqua posterior, elas vão estar separadas por uma fossa. Vão estar separadas por uma fossa, que é a fossa pterigóide. Em contrapartida, na vista anterior aqui, a lâmina medial e a lâmina lateral, elas vão estar unidas por um borde anterior bastante robusto, bastante grosso. O importante da fossa pterigóide, como nós vimos ali, é que no seu extremo superior, ou seja, no seu extremo superior, ela vai receber outro nome, que é fossa escafóidea.